Olá turma, voltamos com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre multiplicação de matrizes, tá? Se bem que inicialmente a gente vai trazer um exemplo sobre como multiplicar um número real por uma matriz, tá? É bom que vocês fiquem extremamente atentos a esse tema, multiplicação de matrizes, porque tem certas coisas que acontecem com números reais, mas que com matrizes não acontecerão, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com a tal da multiplicação, tá? Até porque vocês já devem ter percebido em aulas anteriores, como na aula em que eu falei sobre adição e subtração, que você tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, para você somar ou subtrair matrizes, é necessário que elas tenham o mesmo tipo, tá? Não podem ser de tipos diferentes. Com a multiplicação é praticamente a mesma coisa, tá? Você tem que ficar muito atento aos detalhes, porque como eu já falei, tem certas coisas que acontecem em números reais, mas que não acontecerão com matrizes, tá? Então, fiquem ligados. Bom, nesse primeiro exemplo, como eu já falei, a gente vai tratar sobre como multiplicar um número real por uma matriz. Essa ideia é simples, tá? Como é que a gente faz para pegar um número e multiplicar por uma matriz? Obviamente o resultado vai ser uma outra matriz do mesmo tipo da que você tem antes. Agora, como fazer? É só você pegar esse número real e multiplicar por todos os valores que tem na matriz, tá? Então, repetindo, pegue esse número real e multiplica por todos os elementos da matriz. Eu vou até colocar um exemplo aqui no cantinho, daqui a pouco eu apago, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Digamos que eu tenho uma matriz A de elementos 1, 2, 3, 4. É só para ilustrar. E eu quero calcular 5 vezes A. Ou seja, o número 5 vezes a matriz A. Como eu falei, é simples. Você pega esse número e multiplica por todos esses valores. Ou seja, 5 vezes 1, que dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Acabou. Então, note que realmente é simples, né? Como multiplicar um número por uma matriz dessa forma, ok? Aqui foi só para ilustrar. Então, vou apagar. E aí vamos ao nosso exemplo, que não é tão simples quanto esse que eu acabei de apagar, mas também não chega a ser difícil. Vamos lá, o que é que nós temos? Sendo a matriz A e a matriz B, perceba que elas têm o mesmo tipo, tá? Determine a matriz X tal que isso seja verdade. Então o que a gente vai fazer aqui é tentar resolver essa equação, tá? Lembrando que resolver uma equação significa determinar o valor da incógnita. Tá? Então vamos tentar achar esse x, lembrando também que aqui é a matriz nula, tá? Não é o número zero, é a matriz nula. Outro detalhe, acabei de frisar que elas têm o mesmo tipo. Nesse exemplo é necessário porque além da multiplicação de um número por uma matriz, aqui a gente tem a adição e a subtração, é por isso que elas têm o mesmo tipo. Agora na multiplicação, se eu quero multiplicar uma matriz por outra, é necessário que seja do mesmo tipo? Essa é a pergunta. Na realidade, elas podem ter o mesmo tipo e a multiplicação sequer é possível. Elas podem ter tipos diferentes e a multiplicação pode ser possível. Então vai depender muito de cada caso. Na hora certa a gente fala sobre isso, tá? Então vamos para o exercício. Como toda equação, lembrando que eu quero resolver essa equação, a gente pode usar aquelas estratégias de uma equação com números mesmo, tá? Vou pegar esses dois valores, passar para lá. Isso funciona independente de ser uma equação matricial ou não. Então nós teremos 2 vezes a matriz x igual a b menos a. Note que o b foi para lá positivo e o a foi negativo. Então, quando eu tenho um número que está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo, né? Na realidade, dividir é você multiplicar pelo inverso. Então, eu poderia simplesmente fazer assim, ó. O inverso de 2 é 1 meio, que multiplica b menos a. Tá? Então, a matriz x é o número real 1 meio, vezes a diferença entre essas duas matrizes aqui. Tá? Então, primeiro eu vou calcular quem é b menos a, tá? E depois a gente multiplica por 1 meio, para aí sim determinar a matriz x. Então, continuando, quem é a matriz x? O número 1 meio vezes a
a diferença entre essas duas matrizes, a B e a A. Então, quem é a matriz B? 4, menos 2, 0, menos 3, 1 e menos 1, menos a matriz A, 3, 2, menos 1, 0, menos 5, 4, fechou aqui. Então, a matriz X é igual a 1 meio vezes. Quem assistiu o vídeo anterior, um dos vídeos anteriores em que eu falei sobre subtração de matrizes, deve lembrar que eu dei uma sugestão que facilita no sentido de você não se atrapalhar com sinais, que é fazer o seguinte: repetir a primeira matriz, essa subtração você transforma em uma adição, e aqui você escreve a matriz oposta. Como é que você obtém? Mudando os sinais. Então, menos 3, menos 2, 1, 0, 5 e menos 4. E aí você soma sem ter a preocupação de estar fazendo o jogo de sinais. Sequer você precisa olhar para isso. Então, a matriz X é igual a 1 meio vezes 4 menos 3, 1, menos 2, menos 4, 0 mais 1, 1, menos 3 mais 0, menos 3, 1 mais 5, 6, menos 1, menos 4, menos 5. E agora, para finalizar, aí sim entra o que nós estamos estudando nessa aula, um dos temas dessa aula, que é pegar um número real e multiplicar por uma matriz. Então, como eu falei no início, pega esse daqui e multiplica por todos os elementos. E acabou. 1 meio vezes 1, 1 meio. 1 meio vezes menos 4 é menos 4 meios. Menos 4 meios é menos 2. 1 meio vezes 1 dá 1 meio, mais uma vez. 1 meio vezes menos 3 dá menos 3 meios. 1 meio vezes 6 dá 6 meios, que equivale a 3. E 1 meio vezes menos 5 dá menos 5 meios. Ok? Espero que tenham entendido.